Boa tarde. Deixa eu ajustar aqui. Vamos começar nesse feriado aí, mas em meio a um momento muito delicado que estamos passando. Então, sempre é bom, né, a gente estar aí com as antenas ligadas, em que a gente pode contribuir. E a FEComércio não descansa. A FEComércio está aí com a sua live. E eu quero desejar boas-vindas para vocês. O Thomas já está aí com a gente. Boa tarde. Jana, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Paula Paixão, que vou conduzir mais essa live com vocês. Eu sou coach de alta performance, trabalho com desenvolvimento humano, e estou sendo a mediadora nessas lives, que é uma iniciativa da FEComércio para ajudar os seus associados a passar por esse momento tão delicado. E não só as lives, mas também várias ações online que estão acontecendo, consultorias, cursos. Então é muito importante que você visite aí as redes sociais da FEComércio, o site, para que vocês possam ter acesso a isso e focar realmente em solução nesse momento que nós não temos, domínio sobre o que está acontecendo, mas nós podemos ter um domínio sobre onde vamos manter o nosso foco, como vamos fazer para que os nossos negócios eles continuem e sobrevivam em meio a todo esse caos aí. E hoje nós vamos ter aqui a presença do Thomas Albage, ele que é palestrante, consultor de empresas. Vou fazer uma colinha aqui porque o currículo é extenso e muito rico. Ele é especializado em liderança de alto impacto, tá? E em transformação organizacional. Ele é administrador de empresa, com especialização em gestão internacional, com mais de 30 anos de experiência. Aí atendeu clientes da indústria, comércio, serviços no Brasil e no exterior. E ele é sócio da TWS Consult, que desenvolve equipes e lideranças, trazendo clareza, foco e motivação para implantarem estratégias de resultado. Então, acho que é tudo isso que a gente precisa. Então, eu já vou receber aqui o Thomas. Hoje a Marisete não pôde estar aqui com a gente, mas ela mandou um abraço. A Marisete, que diretamente da FEComércio, da área comercial. Eu vou abrir aqui então para o Thomas começar a trazer para a gente aqui para essa tarde aí fazer diferença. E eu quero agradecer aí a você, Cláudio, Valquíria, todos vocês que estão aí com a gente. Seja muito bem-vindo, Thomas. Olá! É uma Boa satisfação estar aqui com você. Muito obrigada por ter atendido o convite para essa tarde de feriado aí, mas uma tarde onde todo mundo está ligado, né? Como fazer acontecer nesse momento, compartilhar com a gente seu conhecimento, a sua expertise. Eu quero que você fale um pouquinho de você aí, eu dei falei aqui um pouquinho do seu currículo, mas hoje, especificamente, como que está a sua atuação e o que você trouxe hoje, o pessoal aqui que está aqui junto com a gente. Boa tarde, Ana Paula, e boa tarde a todos presentes aqui na nossa live. Obrigado por doarem o seu tempo de família, ainda mais hoje, que é dia de feriado, para nos acompanharem aqui nessa conversa sobre como a gente pode despertar o espírito intraempreendedor da nossa equipe. É um desafio muito grande, né, Ana Paula? Esse momento agora que a gente está vivendo, e ele requer uma mudança de postura, uma mudança de atitude, de ação dos líderes, que é absolutamente imprescindível agora para a gente conseguir transitar nesse novo contexto que a gente está vivendo. Respondendo a sua pergunta, você já trouxe uma síntese da minha atividade. Eu gostaria de complementar ainda que, além da gente ajudar
as lideranças a desenvolverem as suas equipes, né, trazendo foco, motivação e clareza na implantação de resultados com uma visão sistêmica e humanizada. Porque por mais que a tecnologia veio para ficar, e agora a gente está lidando com ela, né, a força mesmo, no frigir das coisas ainda tem um elemento humano por trás, que é o que faz toda a diferença. Então, o que eu vejo aqui e o que eu tenho percebido cada vez mais nos atendimentos que a gente tem feito é um grande desafio que os líderes e os donos têm para conseguir despertar um ambiente que favoreça isso junto às suas equipes. Por quê? Porque a equipe, para começar, ela é espelho do dono. Verdade. Ela é espelho do dono. Né? Alguns colegas palestrantes e consultores que passaram nas lives anteriores também já citaram isso, e é um fato concreto, ou seja, as organizações são espelhos de quem está à frente delas. E aí a questão fundamental é qual é o ambiente que a gente cria nas nossas organizações. É um ambiente de confiança ou é um ambiente de desconfiança? Ah, esse aí vai me passar a perna, esse está querendo roubar um negócio, esse está fazendo corpo mole. Então essa é uma reflexão, é um ponto de partida fundamental para a gente poder criar a possibilidade de trazer os nossos colaboradores, os nossos funcionários, enfim, cada um chama de um jeito, a realmente participarem de uma maneira mais ativa. Mais do que nunca, né, Thomas? O líder, ele vai ter que desenvolver essas estratégias, utilizar de ferramentas para conseguir esse engajamento da equipe nesse momento onde as empresas, qualquer negócio nesse momento, está precisando demais da equipe. Então, é fundamental isso. E eu queria só, antes de você continuar a sua fala, pedir para o pessoal aqui colocar coraçãozinho aí para ajudar a FEComércio nesse momento que o Instagram, né, envie essa live para mais pessoas. E se você conhece um líder que está passando por grandes desafios na gestão de equipe, gente, essa é a live. Então, manda um aviãozinho aí para que, se ele não puder assistir agora, ele assista depois e se intere aí desse conteúdo, tá? Desculpa aí, mas só para deixar. Okay. Com certeza. Então, a gente está falando sobre confiança. Gente, a falta de confiança gera prejuízo para as empresas. É simples assim. A falta de confiança no ambiente de trabalho gera prejuízo para as empresas. E como é que a gente consegue trabalhar isso? Uma das artes que a gente propõe aos líderes é uma arte chamada da escutatória. Nosso Deus, em sua santa sabedoria, nos dotou de 2 equipamentos de audição e apenas um de fala. Né? E muitas vezes a gente, na função de liderança, tem que assumir aquele papel de coordenação, de fazer e mandar e etc. E muitas vezes a gente não se dá ao trabalho, até às vezes inconscientemente, não estou falando que é uma coisa proposital, muitas vezes é inconsciente, de ouvir a nossa equipe. E no momento em que a gente se permite ouvir a nossa equipe, eu digo ouvir de coração aberto, né? Não ouvir com preconceitos e ideias preconcebidas e com julgamentos, mas realmente ouvir a nossa equipe, a gente cria um ambiente de segurança psicológica. E essa segurança psicológica ela é essencial para que a equipe possa começar a atuar de uma maneira de alta performance. Então, um dos papéis que o líder tem, especialmente nesse momento agora, realmente construir um ambiente de confiança, estimular o diálogo, e sabendo que nesse estímulo do diálogo ele vai lidar com um conflito de ideias, e isso é bom, porque isso nos dá novos olhares, abre novas perspectivas de como a gente pode solucionar o problema dos nossos clientes. E a partir do momento que a gente começa a solucionar os problemas dos nossos clientes, a gente automaticamente começa a solucionar os problemas internos também, porque hoje, fundamentalmente, é preciso gerar caixa. E para gerar caixa, a gente precisa vender. E para poder vender, o cliente só vai comprar hoje se o teu serviço ou o teu produto solucionar algum problema real que ele está vivendo. É muito simples, né?
e ao mesmo tempo Verdade. tão complexo. Bem, Ao mesmo tempo tão complexo. Então, a partir do momento que eu consigo estimular o diálogo entre a minha equipe, né, saber administrar esses conflitos de ideias potenciais, a gente cria um ambiente onde os nossos colaboradores possam assumir responsabilidades, né, e com isso focar nos resultados. Agora, uma pergunta muito básica para todos os donos de negócio que estão aqui presentes conosco. A sua equipe entende o que você realmente espera deles? Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta que eu faço para vocês. As suas equipes, elas compartilham o conhecimento que elas têm? Porque uma boa parte deles está lá na frente em contato direto com seus clientes. Eles sentem na pele aquilo que o cliente está precisando, está necessitando. E eles compartilham isso com você? Eles compartilham isso com os outros colegas que fazem parte da estrutura sua, que presta o seu serviço ou que gera o seu produto? é muito interessante isso que você está falando, Thomas, porque nós, né, sabemos que grande parte das nossas micro e pequenas empresas, elas têm uma equipe muito reduzida e muitas vezes o Sim. dono, o próprio líder, ele está muito envolvido na parte operacional do negócio. E talvez Uhum. até agora ele não teve muito, não colocou muito isso como prioridade na sua Sim. gestão. Então, a Uhum. importância da gente, porque eu acho que a gente aí tem dois tipos, né, de liderança. A gente tem aquele que, por correria mesmo no dia a dia, acabou não priorizando e que agora vai Sim. precisar mudar. E a gente Sim. tem aquele que já fazia isso e que agora vai ter que potencializar, né? Pois é. E como Pois é. fazer isso, né? Principalmente agora que algumas empresas nem estão fisicamente com seus liderados. Como que você vê esse Uhum. processo aí para gerar isso aí que você falou, confiança, diálogo? Pois é, o primeiro ponto é estimular essa comunicação entre as pessoas, né? E com isso, de alguma maneira, vencer a cultura do silêncio, porque tem muitas organizações em que as pessoas preferem se omitir a expor alguma coisa que eles estão vendo, algumas ideias que eles tiveram que pode solucionar uma situação que eles estão vivenciando lá, por medo de serem reprimidas, por medo de serem recriminadas, por medo de serem zoadas, por medo de serem criticadas e por aí vai. Né? E isso tem muito a ver com o estilo de liderança que é praticada. Né? Eu tenho aqui tem um estudo feito pela Rock Content, que é uma produtora de conteúdo, né, administrativo e inovador muito bacana, que traçou aqui uma lista de perfis de liderança. Então, você tem, por exemplo, um líder coercitivo, da Shibata, né? Você tem um líder democrático, aquele que conversa com todo mundo, mas às vezes não toma uma decisão firme. Tem um autoritário, né, que ele é o centralizador, né? Tem um marcador de ritmo, que está ali sempre no comando. Tem o paternal, vem cá, filha, etc. e tal. Tem o líder treinador, tem o centralizador, tem o líder liberal, tem o inspirador, tem o visionário, tem vários tipos de líderes. Agora, o grande desafio é que esse estilo de liderança afeta a cultura organizacional. E na cultura organizacional, a gente transmite para todas as pessoas que interagem com a nossa organização, os chamados stakeholders, né, que são os nossos clientes, que são os nossos colaboradores, que são os nossos fornecedores, que são os nossos parceiros, que é a sociedade como um todo, sobre qual é o propósito do nosso negócio, para que a gente veio. E eu acompanhei uma das lives, eu não lembro se foi uma das lives da FEComércio, uma outra, mas o fato é que as organizações, elas têm um contrato social, não é? O contrato social é o quê? É justamente qual é a contribuição que essa organização traz para a sociedade. E dentro dessa contribuição, qual é a missão dela, para que ela veio? Qual é a visão dela, onde ela quer chegar, o que ela quer alcançar no E isso longo tem que prazo? ser Porque tem... partilhado com a Pois é, equipe, né? E às vezes isso fica num nível só de lideranças, né? pois é, não, e às vezes os próprios líderes não têm muita clareza disso. Vamos falar a verdade, porque essa, Entendi. sabe, tem muitas empresas que têm até que têm quadros, né, afixados nas paredes sobre missão, propósito, valores e coisa dessa natureza, mas quando você vai olhar na prática no dia a dia, ela não acontece.
Entende? Por isso a Então, importância do diálogo, né? Dessa pois conversa. Até a Marisete colocou aqui, para você falar um sim, pouquinho da importância de feedback para a equipe e como o líder ele pode fazer isso. Porque muitas das vezes a equipe, ela, por não receber esses feedbacks, não ter esse sim. momento, ela Uhum, acaba não atendendo as expectativas. é E aí, verdade. como que é isso, assim? O que você pode... Bom, o feedback, para quem está nos ouvindo, existem alguns conceitos sobre feedback, e o que eu gosto de trabalhar é que o feedback ele é um retorno que acontece entre dois interlocutores, duas pessoas, sobre uma determinada situação. E o foco é a situação e não as pessoas. Começa por Ótimo. aí. Então, o feedback é um retorno que uma pessoa dá para outra em torno de uma situação. E eu entendo que existem duas categorias de feedback. Tem um feedback de validação, que, sabe, é o que eu chamo do feedback joinha. Pô, bacana, você mandou bem, super legal. E esse é um tipo de feedback que a gente recomenda que seja feito, inclusive, num ambiente onde os outros colegas estão presentes também. Agora, Sim, tem um outro feedback, que é o feedback de orientação, né, onde a gente tem algumas coisas para pontuar e alguns ajustes a serem feitos. E esse feedback de orientação, ele, por sua vez, ele tem algumas maneiras de ser feito. Primeiro, eu entendo que ele deva ser verdadeiro. A gente precisa falar o que precisa ser dito. As pessoas têm dificuldade de falar o que precisa ser dito. Né? As pessoas se melindram com tantas coisinhas pequenas e isso acaba afetando o dia a dia, acaba afetando a saúde individual, a saúde emocional das pessoas, acaba afetando a saúde da família, acaba afetando a saúde da organização da empresa, enfim, é um caos. Porque a gente não fala a verdade, a gente fica falando em meias palavras. verdade. Então o feedback ele precisa ser verdadeiro, não adianta ele ser falso. Uhum. Né? Ele precisa ser verdadeiro. Outra coisa que a gente tem que olhar é como que a gente fala. A gente dá esse feedback de uma maneira amorosa. Gente, amor, para muitos é uma palavra meio clichê, meio batida, mas, gente, amor é que nos une como humanidade. E a falta de amor é Verdade, que está trazendo esse caos todo que nós estamos vivendo aqui. Né? verdade. E Agora, aqui, tá, só para complementar, né, o sim, contraponto do feedback amoroso é o feedback odioso. Agora eu convido os nossos líderes a pensarem qual é que foi o último feedback odioso que você deu para o funcionário que não chegou no horário, ou que cometeu algum erro, ou que não trouxe o resultado que você estava esperando. Como é que você deu o feedback para ele? ele saiu dessa conversa melhor ou pior, né? Foi um feedback mesmo, né? Pois É é, muito isso, né? Porque né? esse papel do líder, de empoderamento do liderado, ele precisa acontecer durante o feedback. A Marisete está aqui perguntando se você acha que tem uma periodicidade para isso, né? Como que deve ser para cada situação. E só fazendo um parênteses antes de você responder, esse é um Sim, momento onde a equipe se faz necessário sentar com cada liderado, dar os sim, feedbacks de tanto os joinhas quanto os de melhoria também para lidar com esse momento, né? Porque esse é um sim. momento onde vai se separar o joio do trigo, né? O funcionário engajado, o funcionário que quer melhorar, que quer evoluir, do que aquele que de repente está em casa, home office, achando que está de férias, né? Pois é, pois É, é. Então, só respondendo objetivamente aqui a pergunta da Marisa, a cada situação, Marisa, aí depende, eu não posso te dar uma resposta quadrada aqui, a cada situação sim, a cada situação não. Tem momentos que você precisa dar um feedback de orientação. Você está no meio da loja, não é o momento de fazer isso. uhum, Né? é, Você dá um feedback de orientação na frente das outras pessoas é uma situação extremamente constrangedora que, inclusive, te diminui como líder
diante dos liderados. Então, tem momentos e momentos. É um assunto extenso que eu acho que feedback sozinho é uma live própria para a gente fazer mas sobre feedback. tem que haver periodicidade, né? Porque às vezes o líder senta com a pessoa hoje, aí não acompanha, e aí vai sentar com ele daqui 6 meses, né? E isso aí prejudica para o próprio desenvolvimento dele dentro da empresa, né, Thomas? Eu acho que dependendo da situação, se você me permite, acho que dependendo do feedback, você tem que ter, de repente, até um feedback semanal de acompanhamento para aquela situação, né? Pois é, às vezes até diário, inclusive o momento atual até ele requer um feedback diário. Inclusive, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto aí, faz parte da metodologia ágil que a gente tem visto cada vez mais presente, que agora veio para comprovar, né, a sua eficácia, mas voltando a essa questão de como trazer a nossa equipe a bordo, essa questão da clareza do propósito da empresa, né, da sua missão, da sua visão, dos seus valores, a partir do momento que eles compreendem isso, por que disso, que está por trás disso, eles começam a ter a possibilidade de ter uma conexão melhor e um pertencimento melhor. Excelente. E aí a ferramenta, né, que a solução que eu proponho para vocês, para isso, é desenvolver uma visão sistêmica com as equipes de vocês. E a ferramenta que eu recomendo para isso, tem várias, né? Inclusive já foram citadas algumas, como o Círculo Dourado, o Mapa de Empatia, a Jornada do Cliente, são todas elas ferramentas fantásticas. Passa um pouquinho, você pode explicar um pouquinho aí como que sei que de forma sucinta, mas só para a gente conhecer. Sim. O Círculo Dourado é um conceito é uma metodologia, um conceito que foi criado pelo Simon Sinek, que é um antropólogo americano que estuda as organizações, e ele percebeu o seguinte, que as pessoas e as organizações sabem o que elas fazem, como elas fazem, mas elas muitas vezes não sabem o porquê que elas fazem. E é esse porquê que faz toda a diferença. É esse porquê que faz toda a diferença. Então, é uma ferramenta para desenvolver isso. O mapa de empatia é compreender as dores e as necessidades do cliente. A jornada do cliente é compreender como é que é o processo dele de chegar à solução do problema. Ele tem um problema, em que momento ele reconhece esse problema, quais são os caminhos que ele percorre para tentar resolver esse problema. E aí, quando a gente conhece isso, a gente tem como se posicionar e poder atendê-lo no momento adequado. No momento que ele está na busca, a gente conseguir levar a solução dele. E uma ferramenta que eu gosto muito, que é mais genérica, mas ela dá uma visão sistêmica de como funciona aquela organização, é o modelo de negócios, o Canvas, né, o Business Model Canvas, que ele chama. Que começa com um olhar para os clientes. Quem é o nosso cliente? Qual é a necessidade dele? Qual é a dor que ele tem? Porque isso vai legitimar aquilo que eu ofereço, a minha proposta de valor. E a minha proposta de valor não é a proposta financeira, não quanto custa, mas é realmente a percepção que o cliente tem de quanto o meu serviço ou o meu produto resolve o problema dele. Excelente. Né? Então, uma vez que eu tenho essa clareza sobre quem que é o meu cliente e qual é a nossa proposta de valor para resolver esse problema, eu tenho alguns canais de comunicação para poder levar isso ao conhecimento do cliente. E não adianta, ele está lá com o problema dele, eu estou com a solução aqui, mas o problema não se resolve, eu preciso me comunicar com ele. Então, eu tenho um canal onde eu vou divulgar a minha solução para ele tomar conhecimento. Poxa, opa, peraí, eu estou precisando, sei lá, estou com dor de cabeça, vai pegar um exemplo de farmácia, estou com dor de cabeça, preciso de um remédio para dor de cabeça. Eu tenho remédio de dor de cabeça para você. Tem um canal de distribuição, é como é que eu faço esse meu produto, esse meu serviço chegar ao cliente para que ele possa tocar, ver, sentir, experimentar, às vezes até, para poder então ir para o terceiro passo, que é a venda propriamente dita. Então, quais são os canais que eu tenho para me relacionar com o meu cliente? E, eu acabei de falar, a gente, a partir disso, estabelece um relacionamento com ele. Como é que é esse relacionamento? É um relacionamento personalizado, um relacionamento em massa, via internet, um relacionamento automatizado, que ele vai lá e se vira na internet e compra, ou ele liga para a gente, tem uma interface humana.
Então, nesse processo todo, a gente cria uma cadeia de geração de valor. E essa cadeia de geração de valor, para ter uma sustentabilidade no longo prazo, evidentemente precisa ter uma contrapartida, que são as fontes de receita, que pode ser a simples venda, né? Vendeu, pagou, comprou, resolveu, mas tem uma série de outras possibilidades de geração de receita que a organização pode fazer para poder manter essa cadeia de valor em funcionamento. E para isso, obviamente, eu preciso de recursos. Eu preciso de pessoas, eu preciso de equipamentos, eu preciso de tecnologia, eu preciso de capital intelectual, eu preciso de dinheiro, né? Agora, esses recursos por si só, eles não resolvem o problema, né? Eles precisam realizar atividades, essas atividades-chave. Qual é a atividade fundamental que eu preciso executar para conseguir resolver o problema do meu cliente, para conseguir gerar a minha proposta de valor? E por trás disso tudo vem os parceiros, porque eu sozinho não dou conta. Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas a gente não dá conta de ir muito longe. Juntos então, somos mais fortes, esse é o nosso lema. Juntos somos mais fortes, não é? Então, os meus parceiros, né, que vão me dar acesso, vão me ajudar a ter acesso aos recursos, que vão me ajudar a executar as atividades, que vão criar a proposta de valor que eu vou levar para o meu cliente. Então, essa cadeia de geração de valor toda, ela tem, inclusive, uma estrutura de custos por trás. Então, essa ferramenta ajuda os funcionários a enxergarem isso. E aí, esse é um grande desafio, e aí eu sou originalmente de São Paulo, capital, né? A cultura de negócios de São Paulo, de qualquer estado é diferente, né? Cada estado tem a sua própria característica, e eu moro aqui em Minas Gerais há 15 anos, estou muito feliz aqui, adoro Minas. Agora, existe uma diferença no ambiente de negócios aqui em relação a outros estados. E a gente percebe que aqui em Minas ainda tem muitas empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, que na grande maioria são familiares, e nem sempre tem toda uma formação técnica por trás. As pessoas foram lutando com vontade, né, superando desafios e foram vivendo e aprendendo, mas às vezes não conhecem algumas ferramentas que são úteis. E por conta disso, a informação muitas vezes ela é fechada, ela é muito reservada, as pessoas não falam abertamente. Verdade. E esse é o momento da gente questionar se isso ainda serve nos dias de hoje. Minha resposta é que não serve mais. Que não serve, né? E que você, cada vez mais, enquanto gestor, enquanto líder, para até que essas ferramentas elas sejam efetivas, o quanto você vai precisar da sua equipe. Pois é. Então, o quanto agora é importante você contratar bem, você treinar bem, o quanto é importante com que você tenha um time realmente com um engajamento forte para fazer isso acontecer, porque é uma realidade que após o Covid-19 o mundo não será o mesmo mais, né? O normal vai ser diferente. E aí, Thomas, pensando assim nessa liderança, você até falou de vários estilos aí de liderança. Qual que seria a liderança ideal? O que você considera uma liderança ideal para lidar com isso daí? Que nós estamos já vivendo e vamos viver pós-Covid. Ana, a liderança ideal depende do contexto, Ana. Depende de uma série de fatores, sabe? Depende dos objetivos empresariais. Bom, já começa da própria personalidade do líder, né? Cada pessoa é uma pessoa única, então ela tem a oportunidade de buscar informação, de estudar, né? Eu acho que essa é uma época de grande conhecimento. Eu mesmo hoje de manhã estava fazendo um curso sobre métodos ágeis, me atualizando e reciclando nessa metodologia, super bacana, né? E a questão, basicamente, dessa metodologia ágil, que vai ajudar, inclusive, o líder a enxergar aonde que ele precisa mexer para poder superar esse momento, realmente mudar na forma de pensar. É o mindset. É mudar a forma de pensar, né? É o mindset, exatamente, o modelo mental deles. E as organizações ágeis são aquelas organizações e as equipes que geram valor para o cliente
e que se adaptam rapidamente. Ok. Gente, a gente já vivia um mundo acelerado. A grande verdade é que acelerou ainda mais. Ainda mais. Até E uma coisa agora, que colocaram aqui, o Willer falou aqui que também uma coisa muito importante hoje, né? Eu falei contratar, treinar e engajar a equipe, mas reter também os talentos, né? Porque esses talentos agora, eles vão, o mercado está de olho nesses talentos, né? E a Marisete, ela está perguntando aqui, como que você vê a tecnologia nesse processo de contratação de pessoas e atuação dos líderes? eu vejo a tecnologia como um grande aliado, ainda mais nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo. Porque ela nos permite, primeiro, ter acesso à informação e a conhecimento, não é? Ela nos permite essa comunicação com as pessoas e esse momento que a gente tem de estarmos, né, nos vendo e olhando, é diferente da gente falar antigamente, né, quando a gente falava com o telefone fixo, você ouvia a voz da pessoa, né, mas era uma interação menos empática do que essa aqui. Então, eu acho que a tecnologia usada de modo consciente, né, isso é importante porque excesso de tecnologia é algo que também não é saudável. Eu mesmo, confesso a vocês, semana passada, no final de semana, eu resolvi fazer um digital detox aqui em casa. Desliguei todos os computadores, todos os celulares, avisei a minha família, gente, se vocês precisarem falar com a gente, é o bom e velho telefone fixo. Eu ainda tenho telefone fixo. Mas a tecnologia, a gente precisa ter os momentos de balanço com ela. Até fisicamente, né? Eu percebo, por exemplo, o esforço dos olhos que a gente está tendo de olhar continuamente para a tela, o quanto que isso nos afeta. Então é importante a gente fazer exercício, a gente fazer uma alimentação saudável, a gente fazer pausas de tempo em tempo para fazer uma ginástica com os olhos, olhar para fora da janela, sabe, para ver uma distância diferente. Então a tecnologia, ela é um parceiro, mas ela precisa ser usada com moderação. Né? E pensando assim nessa relação com o cliente, né? Eu até comentei na live de quarta-feira que para a gente atingir o coração do cliente, a gente vai utilizar a tecnologia sim, a inteligência artificial com todos os seus benefícios, mas a gente tem que adicionar a inteligência humana, né? Tudo isso a inteligência emocional. Tudo isso que você falou aí, para poder estar passando por cada ponto desse aí, numa análise de um canvas e tudo. Gente, é o ser humano pensando no outro, desenvolvendo essa empatia, esse olhar, E a Doralice, ela está falando aqui que contratar bem, pois contratar é caro, é preciso reter os bons talentos, certo? Isso mesmo, com certeza, né, Thomas? Com certeza. Essa questão, o processo da contratação, ele é fundamental e essa é uma oportunidade ímpar para a gente já começar com a nossa equipe consciente sobre qual é a cultura da organização, quais são os valores, qual é a visão dela, qual é a missão dela, qual é o propósito dela existir, até para o funcionário poder entender aonde que ele está entrando. Verdade. Né? Agora, hoje, olhando agora, né, 10 de abril de 2020, Covid em Minas Gerais, pandemia no processo de escalar, né? Onde a gente está nesse processo da ascensão, a gente está aí caminhando para o pico do problema. O que fazer? Aí vem essa questão da metodologia ágil que eu estava falando, né? Que são as equipes e as organizações que geram valor para o seu cliente e se adaptam rapidamente. E elas sempre pensam em como fazer isso no menor tempo e no menor custo possível. E aí você me pergunta, mas como é que faz? E a pergunta é legítima, né? Gente, começa com a comunicação. A comunicação é o grande desafio da humanidade desde que ela existe. Não é? E uma ferramenta que, inclusive, eu vi hoje, eu revi hoje aplicado virtualmente, é uma técnica que eu já usava, que eu já usei no passado, inclusive uma vez que eu tive um treinamento nos Estados Unidos para trazer uma cadeia de restaurantes para cá. A técnica era simplesmente, no início do dia, ou do turno, né, que no caso era um restaurante que trabalhava almoço e jantar,
No início do turno, a gente tinha uma reunião de 15 minutos, que lá era chamada da partida rápida. Jumpstart era o nome, né? Da partida rápida no carro ali. E a reunião era feita em pé, 15 minutos, onde as pessoas falavam rapidamente, olha, esse é o objetivo do dia, esses são os desafios do dia, o que vocês precisam, e ela terminava com um movimento de motivação, de entusiasmo para levantar a energia da equipe. Né, hoje, a metodologia ágil chama isso de Scrum. Scrum é uma metáfora do esporte, né, do rugby, onde os jogadores que amontam um todo e montam uma estratégia para sair de uma determinada situação. E essa situação normalmente é meio caótica, eu não sei quem aqui conhece o jogo, mas o jogo é meio bruto, mas é todo mundo amontoado e em pouco tempo se acha uma solução para tirar o problema e resolver. Então, a minha sugestão hoje para os empresários que estão aqui nos acompanhando é procurem organizar com suas equipes que estão trabalhando uma reunião matinal, né, que seja de 10, 15 minutos, e se bobear, proponha eles para fazer em pé mesmo. Sabe, pega o celular, se vocês forem fazer pelo celular, ou se tiver o computador, enfim, mas que seja uma reunião muito rápida, onde vocês possam abordar o que precisa ser feito, o que já está sendo feito, e aí eu recomendo ainda, no final do dia, faz um novo encontro rapidinho com eles, o que foi feito. Né, uma reunião de retrospectiva, o que aconteceu entre hoje 8 horas da manhã e hoje 5, 6 horas, dependendo do horário, né, que a organização de vocês funciona, para ver, ok, o que nós fizemos, o que aconteceu, o que nós aprendemos com isso. E uma coisa que é muito importante, é um desafio que a gente tem aqui no Brasil, é reconhecer que o erro é um caminho para o acerto. E os funcionários, muitas vezes, eles não ousam fazer alguma coisa por iniciativa própria, por serem reprimidos pelos seus chefes. Pô, mas por que você fez isso sem me perguntar? Verdade. Uhum. Né? É verdade. Eu tenho um estudo que eu faço com clientes que eu atendo, né, que tratam de alguns comportamentos empreendedores, e eles fazem uma autoavaliação sobre os comportamentos empreendedores deles, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, onde o menos desenvolvido ou menos aplicado é correr riscos calculados. Nós não fomos educados para correr riscos, na sua grande maioria. Nós fomos educados para buscar segurança. Não tem nada de errado com isso, é instintivo, uma questão de sobrevivência. Mas acontece que chega um ponto que esse excesso de segurança impede o crescimento, verdade, impede a transformação, impede a evolução. E o mundo, queiramos ou não, é um mundo dinâmico e é um mundo que não é necessariamente amigável, ele às vezes é hostil. Então a gente precisa aprender a navegar com isso, né? Sim. Então, tá, Thomas, termina o seu raciocínio que eu tenho uma perguntinha aqui. Tá. Então, só voltando para essa questão dos líderes, né, entenderem que o erro é um caminho para o acerto, à medida em que vocês intensificam a comunicação com os seus colaboradores, vocês vão poder mapear o que eles vão fazer, e nesse processo vocês já vão ter a possibilidade de negociar e dialogar com eles quais são os riscos envolvidos e, eventualmente, definir com eles qual é a autonomia que eles têm para poderem colocar. É isso aí, né? Aqui está falando, né, que o errar faz parte do evoluir, né? Excelente, né? A gente tem empresas, grande parte das empresas no Vale do Silício, elas incentivam os erros, né? Quando erra, é lá no Google que se você faz um erro lá e te dá um parabéns, que é sinal que você buscou inovar algum processo, você buscou fazer diferente, de formas diferentes e aprender com aquilo ali. Porque a questão, né, do fracasso, né? Questão do fracasso. A gente não fracassa, na verdade, a gente reconhece uma forma de não fazer mais ou fazer com um detalhe diferente. Isso aí você tem que ir na prática, é a atitude mesmo que você tem que ter todos os dias, né? Mas muito bacana. E o mundo é VUCA, né? O mundo está aí com toda essa volatilidade dele. Volatilidade, pronto. Isso aí, com todas essas mudanças cada vez mais intensas. E o Covid, ele veio mostrar mesmo que o mundo
ele está realmente num processo muito grande de mudança constante. E aqui tem uma perguntinha aqui também da Marisete. A gente estava falando de tecnologia, a gente estava falando como que ela vem para auxiliar. E quando a gente fala de equipes, a importância das redes sociais na hora de um líder avaliar o seu time. Tá? Como que você vê isso? A Marisete tem ouvido de gestores de RH, eles estão buscando nas redes sociais aquilo que as pessoas, né, estão deixando ali a público como forma de avaliação do funcionário, do colaborador. Como que você vê isso, Thomas? Gente, a partir do momento que qualquer pessoa começa a se expor nas redes sociais, ele precisa ter a clareza de que o que ele está colocando vai ser visto por alguém, não é? E aí, nesse momento do processo da contratação, né, que a gente estava falando um pouco mais cedo, a rede social é uma grande aliada para a gente poder filtrar o perfil do candidato, porque o currículo que ele te manda é uma situação. Agora, tendo as redes sociais, você já tem, antes de chamá-lo para entrevista, uma ideia do que é que ronda na cabeça e no jeito de ser dessa pessoa. E aí você já pode avaliar, puxa, compensa ou não compensa, tem a ver ou não tem a ver. Então, eu entendo que as redes sociais, nós, enquanto gestores de pessoas, elas nos facilitam bastante. A gente sabe que tem perfis falsos e coisa e tal, né? Mas é uma ferramenta que a gente tem como um subsídio adicional, que aí a entrevista é o filtro, e aí, obviamente, a experiência do entrevistador vai ser fundamental para poder fazer um diagnóstico mais acertado, né, de se esse funcionário realmente cabe ou não na nossa organização, se ele compartilha dos nossos valores, se ele compartilha dos nossos princípios, se a nossa missão conecta com ele, se tem a ver, não é? E, então, dentro dessa lógica. Agora, voltando para aqueles que já estão com as equipes montadas, e falando dessa solução que eu proponho para vocês, do Scrum, de vocês fazerem reuniões 15 minutos de manhã e 15 minutos no final do expediente, né, para vocês avaliarem o que foi feito, né, o que precisa fazer, o que está sendo feito. Esse é um momento em que vocês vão começar a intensificar o diálogo com vocês, e não é um momento de deliberar sobre as soluções, é juntar as informações, e aí, a partir disso, o líder vai tomar as decisões de como conduzir. Mas é um momento que vocês vão começar a estabelecer elos mais fortes, mais frequentes, e vão poder criar uma análise mais crítica do que está acontecendo, e, inclusive, despertar essa análise crítica dos seus colaboradores. E, com isso, identificar oportunidades de inovação pontuais ali naquele momento. Puxa, a gente estava fazendo a embalagem assim, vamos fazer a embalagem assado, que é mais rápido e é mais seguro, por exemplo. E, a partir disso, vocês podem começar a traçar estratégias de como implantar essas inovações que estão sendo feitas e talvez buscar até caminhos de negociar com fornecedores, com seus próprios clientes e, inclusive, com a própria equipe. Bacana, Thomas. Thomas, nos bastidores, né, você falou que tem uma surpresa aí para as pessoas que estão com a gente. Eu queria que você compartilhasse aí o que você tem de bom aí para... Qual que é a carta da manga aí? Vamos lá. Bom, olha só, a TWS Consult é uma empresa que oferece consultoria online, personalizada e digitalizada. A gente já se antecipou a esse processo da Covid, já desde o ano passado nós nos juntamos para poder começar a oferecer soluções de consultoria em tempo real, online, com os líderes e com as equipes como um todo. E a nossa proposta é a seguinte: a gente oferecer 1 hora de mentoria para conversar com os líderes sobre a situação que eles têm e buscar junto com eles alternativas, ou melhor, buscar junto com eles não, nós vamos estimular eles a enxergarem as soluções que eles têm. Né? Porque a solução, você sabe a solução. Você sabe a solução. Você é empresário, você é dono do negócio, ou você que é gerente, está responsável pelo negócio, você no fundo lá dentro, você sabe a solução. E nós vamos te ajudar a enxergar essa solução,
através de uma conversa, uma mentoria de 1 hora que a gente vai oferecer para as primeiras 3 pessoas que mandarem um direct para, anota aí, gente, do Instagram, @T de Thomas, W de Willer, S de Sebastião, Consult, com T mudo, TWS Consult, é o nosso Instagram. As 3 primeiras directs que aparecerem lá, eu vou fazer contato com vocês e nós vamos agendar para termos uma conversa de 1 hora, e aí a gente vai ajudar vocês a enxergarem soluções para vencerem esse momento que vocês que todos nós estamos vivendo, na verdade. Né? É verdade, é verdade. Estamos todos no mesmo mar. Mesmo que em barcos diferentes, cada um com suas realidades, mas o Max aí foi o Cristiano Lopes que falou na sua live, eu achei assim excelente, né, a comparação. Sim. E Thomas, se você pudesse, não, você pode deixar um conselho agora, né? Se você pudesse deixar um conselho poderoso aí para os líderes nesse momento desafiador aí em termos de liderança, porque eu falo que os líderes eles recebem a pressão primeiro, né? E aí a gente realmente está vivendo num momento de pressão. O que você poderia falar para esses líderes, para a gente? Eu vou parafrasear um conceito que o nosso colega Cristiano trouxe na live com você, que é uma frase que ele não sabia o autor, eu também não sei, mas eu vou repetir aqui, que é a seguinte: a adversidade tem o efeito de despertar talentos que, em circunstâncias prósperas, ficariam adormecidos. Verdade. Então, você, enquanto líder, você tem um time na mão, que você ou alguém de sua confiança contratou. Eu posso te garantir que você tem muitas joias brutas aí dentro nessa sua equipe, que talvez você ainda não tenha descoberto. E não carrega o ônus e o peso sozinho pelo fato de estar na posição de liderança, porque eles fazem parte do barco em que vocês estão. Converse com eles, comunique-se com eles, compartilhe com eles, e uma coisa importante: assuma a sua vulnerabilidade. Eu fiz durante muito tempo um papel de super-homem. Eu tenho que saber tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Eu ainda, por ter 2 metros de altura, ainda tenho alguma coisa por trás disso que ainda me dá essa pressão maior. E eu aprendi às duras penas que não é esse o caminho. E esse gesto de vulnerabilidade, de humildade, pode ser o ponto de reconexão da confiança que eventualmente se perdeu ao longo da história de vocês. Legal. Então, essa é a minha sugestão. Conversem com suas equipes de uma maneira direta, objetiva, mas conversem com eles. E com frequência. Que bacana. Thomas, muito obrigada. Em nome da FEComércio, eu quero te agradecer todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, todos os comentários, suas queridas aí que estão realmente assim focadas em aproveitar esse trabalho que a FEComércio está fazendo em parceria com a gente. Sim. Obrigada por ter atendido ao convite. E eu quero falar para você que participou aqui da live que não terminou. Na segunda-feira a gente tem uma outra live extraordinária, onde a gente vai ter aqui a gente vai falar sobre e-commerce, a gente vai falar sobre essa demanda que está aí, né? Todo mundo ligado, como fazer o meu negócio vender pela internet, como fazer o meu negócio funcionar de forma remota, e vai ser muito interessante. A gente vai estar aqui com o Niuri. O Niuri, ele é especialista nessa parte de e-commerce, de vitrine virtual. Então, esteja com a gente na segunda-feira. E na quarta-feira, eu vou estar aqui compartilhando com você um conteúdo sobre a importância de autoliderança para a geração de resultado. Então, assim, a gente está com uma agenda ainda bem bacana.
e conte com a FEComércio, participe, vá nas redes sociais, veja o que tem para você, as consultorias, a parte jurídica muito forte da FEComércio, vá no site e vamos estar junto, porque junto realmente somos mais fortes, tá bom? Um abraço a todos vocês que estiveram com a gente, tá? Obrigada, Thomas. Pô, Ana, faz um clique nosso aqui do tchauzinho, né? Pode deixar. Você faz aí o print? Vou fazer agora. Dá um tchauzinho aí. Então vamos lá, tchauzinho. Peraí. Ai, e aí eu clico. Vamos lá. Você não consegue, eu vou dar tchauzinho. Da tecnologia, mas a gente chega lá. Tá bom? Um abraço, tá? Tá ótimo. E até a próxima. Muito... Obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Uma boa Páscoa para todos vocês. Páscoa, época de renovação, e nós estamos aqui realmente renovando o nosso modo de viver, o nosso modo de trabalhar e o nosso de conviver em sociedade. Maravilha, Thomas. Até a próxima, gente. Tchau.